parte de exercício, gente, ela é necessária para poder fixarmos o conhecimento. Tenham bastante cuidado. Quando você for fazer a questão, leia com mais atenção. O tempo é precioso, tá certo? As questões que nós estamos abordando são questões já trabalhadas, né? Apareceu já em vários concursos. Nós temos agora, na sequência, a questão de número 17. Veja, interessante, ele diz assim: são dados os conjuntos A, que é x natural, x pertence a n, x natural, tal que x é menor do que 20. Então eu posso imaginar como se eu tivesse aqui, ó, pronto. Então, menor do que 20. Então eu tenho aqui 20, aqui é o 0 e aqui é o 20. Então é como se eu tivesse menor do que 20. A outra situação, eu tenho aqui também os números naturais. Isso é o conjunto A, lembra, isso aqui é o conjunto A. E ele diz, o conjunto B é x natural, x menor do x entre maior do que 10 e menor do que 30. Então, o x, tá certo? No conjunto tem que estar entre 10 e 30. Pronto. Essa é a ideia, mais ou menos, da questão. Ok? Então, observem que existem valores que estão nos dois no mesmo instante. Esses valores estão indo do 10 até o 20. Ok? Então, vamos verificar agora. Isso é só a interpretação da questão. Ele diz que o MMC de x e 21, o M, certo? O MC, ok? Então, o MC, tá certo? De x e 21 é igual a 126. Então, igual a 126. Pronto. Igual a 126. Então, o que eu vou fazer? Pegar 126 e decompor. E o MC de x e 45 é igual a 90. Então, vamos pegar 90 e fatorar. Para que isso? Para verificar quais são os fatores comuns. Fatores primos comuns. Pronto, está resolvida a questão. Vamos lá. Ó, por 2, nós temos 63. Por 3, nós temos 21. Por 3, nós temos 7. Por 7, nós temos 1. 90. Agora 90. Por 2, 45. Por 2, não dá. Por 3, dá 15. Por 3, então dá 5. Ok? Então, por 5, dá 1. Observe agora. Quem é comum aos dois? Quem é fator comum? Ó, aparece 2, olha aqui. 2, 3, 3. 2, 3 e 3. Então, exatamente o nosso amigo que ele está falando é o 18. Então, o nosso x é o 18, porque 2 vezes 3, 6, 3 vezes 6, 18. Então, lembrem, esse 18, o MDC de 18 e 21 é 126. O MMC de x e 45, de 28 e 45 é 90. Agora, podemos afirmar, ora, onde é que está o nosso 18? Se nós olharmos para esse gráficozinho que você está vendo aqui, então vamos imaginar, tá certo, que o 18, certo? Então vamos imaginar, ok? Que o 18 esteja aqui. Pronto, olha aí, ó. Esse aqui é o 18. Então, nessa questão, qual o item que nós devemos analisar? X pertence à interseção? O que é a interseção de dois conjuntos? É formado dos elementos que estão comuns aos dois. Então, observem que o 18 é comum aos dois. 18 tanto está no A, como ele está no conjunto B. Então, a resposta correta, sem dificuldade nenhuma, é o item A. Então, a resposta correta, sem dificuldade nenhuma, é o item A. Ok? Pronto.
Então vamos lá, para a próxima. Agora a questão 18. No conjunto dos números naturais, cuidado, olha, alerta. Conjunto dos números naturais. Considere o número n que dividido por 3 deixa resto 2. Dividido por 4 deixa resto 3. E dividido por 5 deixa resto 4. O valor de n pertence ao intervalo. Então vamos pegar dados. Conjunto de números naturais, ó, n, quando eu dividir por 3, dá resto 2. Pronto. Se eu pegar esse mesmo n, dividir por 4, dá resto 3. Esse mesmo n, quando eu dividir por 5, dá resto 4. Pronto. Agora vamos entender a questão. Observá-la de uma maneira bem interessante. Observem que resto e o divisor. O resto é 2, divisor é 3. O resto é 4, divisor. O resto é 3, divisor é 4. O resto é 4, o divisor é 5. Observem que esse número, se eu acrescentar a unidade, porque a diferença não é 1, se eu acrescentar a unidade, se o número fosse n mais 1, o que aconteceria? Daria a divisão exata. Esse número é divisível por 3, agora ele ficaria divisível por 4, ficaria divisível por 5. Porque se eu acrescentar 1, o resto, se sobrou 2, soma 1, 3. Então, dá para dividir por 3. Esse número seria a divisão exata. 3 mais 1, 4. Se eu acrescentasse aqui, daria a divisão exata. Então, na realidade, eu só preciso, presta atenção, eu vou trabalhar com n mais 1. Eu só preciso calcular, lembre, ele é divisível por 3, por 4 e por 5. Tá certo? Esse número é divisível por 3, por 4 e por 5. Então, vamos ver aqui o que acontece. 3, 4 e 5. Se nós fatorarmos por 3, dá 1, então podemos, sem problema nenhum, vamos fazer passo a passo. Devagarinho, eu me empolgo, aí eu já quero fazer direto. Então vamos lá, por 2, então dá 3, dá 2, dá 5. Por 2, dá 1, dá 3, dá 1 e dá 5. Por 3, então dá 1 e dá 5. Então por 5, dá 1, 1 e 1. Pronto, beleza. Aí o total aqui, o MDC vai dar 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12, então dá 60. Então, na realidade, se esse número for 60, dava para a gente dividir por 3, dá uma divisão exata, dá 20. Eu poderia pegar, dividir por 4, dar uma divisão exata, que seria 15. Poderia dividir por 5, dar uma divisão exata, que seria 12. Mas o número que seria divisível assim, seria quem? N mais 1. Mas o número que eu quero, N mais 1. Ora, o N mais 1, que seria, beleza, deveria, divide por 3, ele divide por 4, tá certo? Ele é divisível, por 3, por 4, por 5. Então, por 3, por 4 e por 5. Daria uma divisão exata, não é isso? Ora, esse número N mais 1 é o 60. Mas, na realidade, o número que eu quero é o N. Então, resposta, N é igual a 59. Ok? Agora, vamos verificar o seguinte. No gabarito, o que ele está perguntando? O valor de N pertence a que intervalo? Lembre, o N que nós encontramos é o 59. Então, item correto, item B. Ele está entre 50 e 80, ok? Então, vamos ver agora a questão de número 19. A questão de número 19 é uma questão que, todo momento, nós estamos encontrando no dia a dia. São situações. Fulano apresentou tal hora, ele vai apresentar quando? Fulano, um programa passou tal hora. Coincidências. 3 viajantes, a questão diz assim, de uma firma sai a serviço no mesmo dia.
Então, lembre, ele sai no mesmo dia. Então, está aqui. O primeiro, viagem de 12 em 12 dias. Então, ele faz de 12 em 12 dias, ele faz a viagem. Pronto. O segundo, de 18 em 18 dias. Então, o segundo, de 18 em 18 dias. A ideia é essa. E o terceiro, de 21 em 21 dias. Mas chega um momento, eles vão se encontrar de novo. Lembre, isso vai acontecer lá na frente. Então, é nada mais, nada menos do que o mínimo de comum. Porque ele vai acontecer isso aqui várias vezes. De quem? De 12. Ok? De 12. De 12. Quem mais? 12, 18. E o nosso próximo elemento, 21. Pronto. Fatorando, passo a passo. Por 2 dá 6, dá 9, repete o 21. Por 2 dá 3, repete 9 e repete 21. Agora por 3, então dá 1, dá 3, dá 7. Por 3 dá 1, dá 1 e dá 7. Então, por 7, beleza. Então, agora, isso aqui. Lembre, o MC, mínimo de comum, é o produto. Então, nós temos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Certo? 12 vezes 3, 36. Então, 36 vezes 7. Ok? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 36. 6 vezes 7, 42. 3 vezes 7, 21. Então, 25. Então, o que vai acontecer? Quando você termina a questão, você olha com cuidado para saber o que ele quer. O que ele está perguntando. O que se faz? Relê a questão. Olha aqui. Os 3 sairão novamente, tá certo? Novamente, imediatamente após que tempo? 243 dias, 248, 200... Pronto! Item correto C. Eles vão sair novamente 252 dias após a primeira, aquela saída. Agora nós estamos aqui com a questão, gente, interessantíssima. Olha bem o tipo de questão que nós temos aqui. De imediato a gente pensa que é geometria. É uma figurazinha para facilitar. Mas isso é uma questão de raciocínio lógico. Para você cuidar daquelas pegadinhas. Veja aqui. Uma praça retangular de 110 metros de comprimento por 66 de largura. É contornada por fileiras de palmeiras igualmente espaçadas. Mesma distância uma da outra. A distância entre uma palmeira e a seguinte é a mesma. E a maior possível. Essa distância é a mesma, é a maior possível. Essa ideia de ser maior possível é a história do MDC. Que eu vou dividir, eu tenho uma certa quantidade, eu vou dividir em partes iguais. Se em cada vértice da praça existir uma palmeira, o número total de palmeiras contornando a praça é. Então, é só calcular o MDC para saber a distância entre as palmeiras. Então, nós vamos pegar 110, ok? Então, nós vamos pegar 110 e 66. Pronto. 110, pronto. 110 e 66. Então, vamos lá. Por 2, olha lá, MDC. Por 2, 55. Por 2, 33. Por 3, 55 e 11. Por 5, 11 e 11. Por 11, 1 e 1. Ok? Então, vamos lá. 110 e 66. Por 2, 55 e 33. Por 3, repete 55 e 11. Por 5, repete 55. Pronto. Tem um só detalhezinho aqui. 55. Então, vamos nós aqui. 55 dividido por 5 dá 11. Repete 11. Por 11, beleza.
Então, como eu quero o MDC, então vamos com cuidado. Implica o quê? É o que foi dividido aos dois no mesmo instante. Quando eu peguei, simplifiquei, dividi por 2, o 2 dividiu 110, 66. O 3 não dividiu os dois. O 5 não dividiu os dois. O 11, então, dividiu os dois. Então, na realidade, o nosso MDC, que eu estava procurando, na realidade é 2 vezes 11, que é 22. Então, o que está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que a distância entre uma palmeira e outra, palmeiras bonitas, certo? Que a minha distância entre uma palmeira e outra, na realidade, é o quê? 22 metros. Ok? Então, voltando à questão. Palmeira e outra são 22 metros. Então, nós temos aqui. Certo? Então, são 22 metros de uma palmeira a outra. Então, agora vamos entender como é que funciona. Eu tenho 110. 110, se eu dividir 110 por 22, então dá 5. 5, quer dizer 5 palmeiras? Não. Quer dizer 5 espaços. Então, são 5 espaços. 1, 2, 3, 5 espaços. Então, eu devo colocar uma palmeira aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Então, lembre, 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Se eu pegar 66 e dividir por 22, que é a distância de um para outro, eu tenho quem? Eu tenho 3. Tá certo? Pronto. Então, são 3 espaços. Lembre, 3 espaços. Então, 1, 2, 3 espaços. Ok? Pronto. 1, 2, pronto. Olha aqui. Um erro que é comum. Você dividiu em 3 espaços. Você colocou 3 palmeiras. Não é. Você não deve colocar, não é a quantidade de palmeiras. Isso aqui representa o quê? A quantidade de espaço. Então, nós vamos ter 3 espaços. Não são 3 palmeiras, então 3 espaços. 1, pronto. Olha aqui os espaços. 1, 2, 3 espaços. Ok? Então, são 3 espaços. Agora, vamos contar a quantidade de palmeiras. Ok? Quantidade de palmeiras. Nessa frente aqui, eu coloco 4 palmeiras. Automaticamente, na outra parte da praça, também 4 palmeiras. Nessa lateral aqui, coloco 2 palmeiras. Nessa lateral, mais 2. Certo? Até agora, nós colocamos 4, 4, 8, 10, 12. Mas um detalhe, nós temos 4 palmeiras, são os cantos. Pronto. Então, nós temos o quê? Total, quantas palmeiras nós temos? Total, nós temos 4, 4, 8. Lembre, aqui são 4 palmeiras, 4 aqui, 2 aqui, 2 aqui, mais as 4 nos 4 cantos. Então, total, nós temos 4, mais 4, mais 4 dos cantos, mais 2, mais 2. Então, total, é exatamente 16 palmeiras. 4, 4, 8, 12, 14, 16. Interessante. Porque a primeira ideia que você tem é que se por acaso eu pegar 110 e dividir por 22, deu 5. Então, são 5 palmeiras. Olha aí o erro danado. 5 mais 5, 10, mais 3, teríamos uma conta de tantas palmeiras. Então, cuidado com coisas básicas. Passo a passo, entenda a questão em si, como é que funciona. A questão de número 21, vamos para mais outra. Agora que nós começamos pegando ritmo, 2 relógios tocam uma música periodicamente. Um deles a cada 60 segundos e o outro a cada 62 segundos. Então, lembre, a cada 60, o outro a cada 62. 60 e 62 segundos. Se ambos tocarem simultaneamente às 10 horas, cuidado, 10 horas, ele pergunta
quando é que eles vão tocar novamente juntos? Então vamos lá. Lembre, você está aqui numa situação, pá, 10 horas. Aí o que é que acontece? Com 60 segundos toca. Relógio 1. Com 60 segundos toca o outro. Toca o relógio 1. Mais 60 segundos. E o relógio 2? 62 segundos, 62. Chega um momento que eles juntos vai tocar. Então é quem? É o MMC. É o mínimo de comum que vai acontecer depois. Então 60 e 62. Simples. Por 2, nós temos 30. Nós temos 31. Por 2, nós temos 15 e nós temos 31. Ok? Então, por 3, nós temos 5 e nós temos 31. Por 5, nós temos 1 e temos 31. Por 31, nós temos 1 e temos 1. Então, vamos lá. É só o produto. Então, lembre, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Então, nós temos 60 vezes 31. Só que essa quantidade é de segundos. Mas cuidado. Nós temos o hábito de fazer conta, depois volta, conta demais, sem necessidade. Então, isso aqui representa, justamente, pela primeira vez após 10 horas. Mas observem que nossa resposta está em minutos. Se isso aqui está em segundo, eu quero transformar, presta atenção, se está em segundo, eu quero transformar em minutos, então, se está em segundos, tá certo? Nós temos a quantidade de segundos. Eu quero saber quantos minutos, é só dividir por quem? Por 60. Então, quando eu dividir por 60, olha aí, não houve necessidade de fazer as contas, de multiplicar 60 por 31. Sobra quem? 31. Só que esse 31 agora é minutos. Só que esse 31 agora é minutos. Ok? Então, esse 31 é minutos. Então, agora vamos atrás da resposta. Ele pergunta, tocar juntos, simultaneamente, pela primeira vez, após 10 horas. Então, eles vão tocar após 10 horas, 31 minutos depois. Então, ele vai tocar exatamente quem? O item A. 10 horas e 31 minutos. Ok? Então, essa é a questão de número 21. Então, vamos ver agora o que é que nós temos na questão de número 22. Vamos ler com muita atenção. No piso de uma sala, tá certo? Que diz, no piso de uma sala, essa ideia do piso, com 3,36 metros largura e 4 metros de comprimento, certo? Um construtor deseja colocar peças de granitos quadradas. Então, vou exagerar um pouquinho aqui. Então, ele quer colocar peças quadradas, do mesmo tamanho. A menor quantidade dessas peças que ele pode usar para cobrir completamente o piso é... A menor quantidade implica quem? O maior tamanho dessas peças. Eu vou ter a menor quantidade de peças se o tamanho for o máximo. Ok? Então, lembre, esse valorzinho dessa peça, da distância, ela tem que dividir 4 metros em partes iguais, sem cortar. Também tem que dividir 3,36 em partes iguais. Então, se eu tenho um número, que eu preciso encontrar um número que divide no mesmo instante 4 e 3,36 em partes iguais, esse número é o MDC. E olha lá, dividir no mesmo instante e no maior valor possível. Ok? Então, mais um detalhe. Calcular o MDC aqui é um pouco mais complicado, porque nós temos vírgula. O que é que eu faço? Transformo em uma outra unidade. Porque as nossas respostas, presta atenção, a nossa resposta, ele está querendo saber a quantidade. Então, se eu facilitar um pouco, de metro, metro, eu vou transformar, uma transformaçãozinha bem simples, metro. Se eu multiplicar por 100, eu transformo em 336 centímetros. Se eu multiplicar por 100, eu transformo em 400 centímetros. Então pronto, ficou fácil. Então o que eu vou fazer agora?
eu vou encontrar o MDC de 400 e 336. Então, 400 e 336. Pronto. Aí, por 2, dá 200. Por 2, dá 168. Ok? Então, vamos lá. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 3, 6, 12, 13. 2 vezes 1, 2, 1, 3. Pronto. Por 2, nós temos 184. Ok? Por 2, certo? Dá 50 e 41. Opa, 42, professor. Certo? Então, 42. Pronto, 42. 84 por 2, 42. Por 2, dá 25 e dá 42. Então, dá 25 e aqui dá 21. Por 3, dá 25 e dá 7. Por 5, dá 5 e dá 7. Por 5, dá 1 e dá 7. Por 7, dá 1 e dá 1. Agora, alerta, eu quero o MDC. Se eu quero o MDC, o que eu tenho que fazer? Verificar que é a divisão comum. Então, quem divide comum? O 2. 2 divide. Esse 2 divide. Esse 2 divide. Tá certo? Esse 2 divide. Esse 2 aqui divide. Esse 3 não divide. Esse 5 não divide. Então, na realidade, é exatamente 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Então, MDC é 16. Vamos repetir, ó. O 2 divide os 2. Esse divide os 2. Divide os 2. 50 e 42 divide os 2. Não divide os 2. Não divide os 2. Então, é 16. Então, implica o quê? Que essa peça, ela vai ter 16 por 16. Então, 16 por 16. 16 por 16, ok? Então, ela vai ter 16 por 16, ok? Então, ela vai ter 16 por 16. Então, pronto, beleza. Então, ele quer saber a menor quantidade de peças. Então, é a área. Então, você vai calcular a área total, que é 400 vezes 336, dividido por quem? Pela área de uma peça, que é 16, certo? Vezes 16. Lembre, 16 vezes 16, porque 16 é o MDC, ok? Então, vamos fazer as continhas. Por 2, né? Aqui por 2, nós vamos fazer as continhas. Então, nós temos por 2. Então, posso fazer logo por 4 ou por 8. Por 8 dá 50, ok? Por 8 dá 2. Então, vamos lá. Aí, por 2 dá 25. Pronto. Por 2 desaparece. Então, agora, vamos lá. 25. Eu tenho 25 vezes 336. Aí, 336 por 2 dá 100, certo? 168. Por 2. Dividido por quem? Por 8. 16 dá 8. Então, para ganhar tempo, 168, vamos dividir ele por 8. 2 vezes 8, 16. Para 16, nada. Aí, aqui dá quem? 1 abaixo 8. 1 vezes 8 é 8. Para 8, nada. Então, vai dar aqui quem? 21. Então, eu vou ter quantidade de peças, 25 vezes 21. Então, 25 vezes 21, certo? Bem simples. Aqui, 25 vezes 21. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4, 5. Então, nós temos aqui 5, nós temos 2 e temos 5. Então, exatamente 525 peças. Lembre, só conta. Então, item B de bola, 525 peças.
ok? Então são questões bem simples de se trabalhar. Entenda a essência da questão, como é que funciona. Exercite, faça uma revisão, tente fazer sozinho, lê a questão, tenta fazer, você vai conseguir, ok?